Olá, seja bem-vindo ao programa do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã. E eu trabalho com terapia existencial, ciência e fé na perspectiva da teologia cristã. E hoje nós vamos falar sobre uma das necessidades humanas, que é a necessidade de contribuição. E você vai entender um pouquinho melhor sobre essa necessidade, sobre o que realmente é a verdadeira contribuição. E hoje eu quero trazer algo muito especial para você que eu preparei. Então, o nosso conteúdo de hoje vai ser no formato de aula. Vamos lá para mais essa jornada transformadora, porque esses conteúdos nos ajudam a trabalhar o nosso ser na perspectiva do Evangelho de Cristo, onde você tem a oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor através dos conteúdos, se fazer perguntas em vários temas, que são temas pertinentes à nossa vida. E você mergulhar profundamente, interiorizar esses conteúdos. Eu tenho certeza que se você mergulhar profundamente, não tem como não te ajudar e surtir efeito na sua vida, ok? Então, tudo aqui é baseado nos princípios e valores de Cristo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo, e eu quero aprender até meu último suspiro de vida, eu quero trazer, compartilhar, contribuir para a sua vida. Então vamos entender um pouquinho a necessidade de contribuição. Todos nós temos uma profunda necessidade de ir além de nós mesmos e viver uma vida que sirva a um bem maior. Nós somos impulsionados de uma maneira intrínseca, natural. Isso é uma necessidade humana, é a razão da nossa existência. Então nós somos impulsionados a viver algo que vá muito além. Somos impulsionados a nos conhecermos, a extrair de nós algo que sirva para um bem maior. Essa trajetória é uma trajetória humana de uma necessidade de evolução. Então, a necessidade de contribuir vem através da necessidade de crescimento, necessidade de evolução. E nós somos duais, mas Cristo trabalha em nós o nosso lado, que é o lado altruísta, porque nós temos o outro lado, que é o lado egoísta, o lado egocêntrico, que é da nossa natureza humana. Então, nós vivemos numa caminhada com Cristo, nessa transformação, transformando o lado egocêntrico, egoísta, para o lado altruísta. E quando eu falo de altruísmo, as pessoas têm um conceito sobre altruísmo que foge da capacidade humana de sermos altruístas. Então, muitas pessoas pensam assim: nossa, altruísmo, eu não tenho capacidade para ser altruísta. Então, também é um conceito um tanto equivocado sobre o que realmente é ser altruísta, ok? Quando a gente vive essa necessidade de contribuição, nós experimentamos a verdadeira alegria e realização. Por quê? Porque nós estamos atendendo a essa necessidade, que é uma necessidade da nossa natureza humana. Então, a contribuição ela é o segredo primordial
para a alegria que tantas pessoas desejam ter em suas vidas. Eu tenho refletido muito sobre tudo que tem acontecido no mundo, quantas pessoas que cruzam o meu caminho, que eu me deparo e ouço falar, quantas pessoas doentes da alma, quantas pessoas em depressão, pessoas com síndrome do pânico, vivendo um síndrome de ansiedade, pessoas que não têm saúde mental e, consequentemente, vem a falta de saúde física, vem as doenças que são doenças psicossomáticas. Então, as pessoas têm sofrido muito e eu atribuo esse sofrimento a vários fatores e eu sempre falo em outros vídeos sobre esses fatores, né? Como, por exemplo, na necessidade humana da conexão com o amor. As pessoas, nós, seres humanos, temos a necessidade de nos conectarmos, porque nós somos seres relacionais. A gente não nasceu para viver sozinho. A gente nasceu para se relacionar. E Deus se relaciona através da gente. Então, Deus se relaciona conosco, individualmente. E a partir de nós, Deus se relaciona também com as pessoas. Porque Deus nos deu a capacidade de amar e sermos amados. Então nós temos essa necessidade humana. E quando nós nos permitimos amar e sermos amados, nós estamos permitindo a doar o que existe de melhor em nós e a receber do que existe de melhor nas pessoas. Então, e o altruísmo, ele se faz presente nisso, né? Então, as pessoas necessitam viver a conexão com o amor, necessitam viver a significância, necessitam viver a necessidade de crescimento, de contribuição, de certezas, incertezas, de inovação. Mas nós podemos estar vivendo todas essas necessidades de uma maneira negativa. E precisamos compreender o porquê nós vivemos de uma maneira negativa e não de uma maneira como realmente deveria ser, como realmente nós necessitamos e desejamos, nós queremos. Às vezes, nós não temos a consciência de que realmente nós queremos isso. Às vezes, a gente nem sabe que tem essa necessidade. Por isso que eu estou trazendo esse esclarecimento, esse entendimento para você. Então, por que nós experimentamos essa verdadeira alegria e realização? Porque você está nessa conexão com você mesmo. Você está na conexão com as suas forças pessoais. Eu falo isso em quase todos os conteúdos. Com os seus dons, talentos, com aquilo que Deus tem para você e aquilo que Deus quer de você. Com a sua vocação, a sua razão de ser, de existir, com a sua identidade, a sua essência. Então, quando você está conectado com tudo isso, você está conectado com você mesmo. Você está conectado com o seu lado altruísta. E nós sentimos alegria. É uma alegria que não tem preço. Doar, contribuir com tudo isso é uma alegria que não tem preço. E nós nos sentimos realizados. Mesmo quando nós não nos sentimos realizados naquilo que nós queremos. Os sonhos, projetos, o que tanto você luta para alcançar, realizar, concretizar. Mas quando você vive isso, você sente essa realização. Então, e também eu quero te dizer que isso é curador. Então, quando a palavra fala para nós falarmos, né, que ao falar nós somos curados, e Freud defende essa tese, que na verdade está na Bíblia há muitos anos, né? Então, a cura não vem só no falar, mas a cura também vem
no contribuir, no doar. E o doar é a generosidade. E eu quero trazer um conteúdo específico sobre generosidade para você, ok? Então, contribuição é o segredo primordial para a alegria que tantas pessoas buscam. Porque todo mundo busca ser feliz. Quantos profissionais a gente vê no mundo digital oferecendo cursos, conteúdos para que você seja feliz? Um caminho para você ser feliz. Mas, na verdade, é um caminho muito mais simples. Mesmo que você esteja ferido, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você não tenha uma clareza de tudo isso, das raízes, que você precisa de ajuda, mesmo que de repente nada esteja acontecendo ao seu favor, segundo a sua visão, a sua leitura, a sua ótica, quando você, mesmo nesse estado, você se dispõe a contribuir e vem essa alegria, essa sensação de realização, você está num caminho da cura. Você está num caminho de realmente experimentar a verdadeira liberdade. Nós somos livres e Jesus nos quer livres. E é nessa liberdade interior que nós nos descobrimos e somos impulsionados a cada vez mais viver essa contribuição, viver esse altruísmo, ok? E aí, só para você parar um pouco e trazer isso como um autoconhecimento, fazendo um autodiagnóstico com o que eu vou te apresentar e como um termômetro de como está a sua visão, como você está construindo o seu legado através da sua visão. Então, pegando o sentido de tudo que eu falei ainda há pouco, para você realmente parar e falar assim, nossa, com o que eu vou te apresentar agora são algumas afirmações, e que depois eu vou te indagar, eu vou te questionar, para que você se questione. Nossa, a minha visão tá um pouco distorcida. Por que a sua visão tá distorcida? Porque nós construímos o nosso legado de acordo com a nossa visão, de acordo com a nossa cosmovisão. E eu já falei muito aqui sobre cosmovisão. Então, a cosmovisão é a forma como nós enxergamos o mundo, são as nossas lentes. E existem alguns componentes que formam essas lentes. E nós precisamos mapear cada componente para nós compreendermos o porquê dessa visão. Até mesmo para a gente entender qual é a nossa visão. Porque é essa visão que nos direciona, né? Então, eu quero que você reflita o que eu vou te trazer aqui agora com muita verdade. A verdade que existe em você. Em cada afirmação, eu quero que você anote, né? Pega um caderno agora, uma lapiseira, uma caneta, e eu quero que você escreva se você está vivendo, em quais afirmações fazem parte da sua visão, se você se entrega a isso, se você se permite a viver tudo isso, tá? Então, eu te convido para que você faça isso, ok? Então, vamos lá, as afirmações, para você se indagar se realmente você enxerga assim, se faz parte da sua visão. Procure sempre por outras versões da história. E elas existem e são muitas versões.
Então, você sempre procura outras versões de uma história que você escuta? Não só de história que você escuta de outras pessoas, né? Mas histórias sobre a sua história. Quando você para e faz um retrospecto da sua história, você procura analisar outras possíveis versões? Porque nós interpretamos a nossa história com tudo que nós recebemos com as nossas lentes. Então, a nossa história, ela é envolvida por fatos, por acontecimentos e que estão envolvidos outras pessoas. E a forma como você recebe certos eventos de pessoas que são envolvidas na sua história. Às vezes você está recebendo com a sua interpretação, com as suas lentes. Mas você busca entender a história dessas pessoas? Será que a forma como você recebeu realmente era aquilo? Era a intenção dessa pessoa? Será que de repente você recebeu como um evento de injustiça e de repente não era um evento de injustiça? Entende que quando a gente começa a compreender isso, muitas vertentes da nossa visão elas vão sendo desconstruídas e a cura vem, o perdão vem, o auto-perdão, inclusive de você se compreender naquele evento que às vezes você se culpa até hoje. Então, é muito importante a gente analisar tudo, né? Então, as histórias, elas têm várias versões. E às vezes a gente precisa, é como se a gente estivesse do lado de fora, analisando na terceira pessoa, de uma maneira mais imparcial, de uma maneira mais racional, sem envolver os sentimentos, sem envolver as dores através das feridas, mas de uma forma mais consciente, ok? Outra, concentre-se em conhecer e não em acreditar. Concentre-se em conhecer e não acreditar. Primeiro conheça, para depois você mesmo dar um veredito. Se você acredita ou não acredita. Então, eu escuto, por exemplo, tem pessoas que, e eu já fui assim, e de repente você que está me ouvindo é assim, pensa assim. E eu respeito, porque eu já fui assim. Às vezes, quando a gente não conhece algo, e a gente vê que muitas pessoas acreditam, sem conhecer, só buscando algumas informações, e dependendo das informações e as fontes que você busca essas informações. Porque as informações que nós buscamos, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui para você e os conteúdos anteriores, é baseado em conhecimento, que eu busquei o conhecimento, e associado com as minhas experiências que surtiram um efeito na minha vida, resultado. Então é a maneira como eu interpretei e é a maneira como eu trago para você. E às vezes, e você vai ouvir essa informação e você vai refletir sobre isso, se faz sentido ou não. Mas você vai buscar conhecer, para depois você ver realmente, olha, isso realmente faz sentido. Porque mudou a minha visão e agora eu tô vivendo, pensando de uma forma diferente, colocando em prática, e isso está surtindo efeito na minha vida positivamente. Então, é uma informação sólida, que tem realmente uma base. Então, é algo que tem um significado, e um significado relevante. Então, por exemplo, como eu ia trazer aqui esse exemplo,
eu ouço muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, eu não acredito na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. E a Bíblia, no decorrer do tempo, foi modificada. Foi modificada por interesses próprios, interesses políticos. Então, e eu vou ficar tentando persuadir a pessoa, eu vou falar o meu ponto de vista pela minha experiência. E eu sempre respondo assim, eu falo, olha, eu não vou impor e tentar te persuadir que a Bíblia é real, mas eu quero compartilhar com você a minha experiência, porque eu já pensei como você. Então, a Bíblia realmente, ela foi escrita por homens. 40 autores, mas homens inspirados por Deus. E hoje existem muitas confirmações, provas de muitos livros, de muitos acontecimentos históricos que estão na Bíblia, de que realmente, de fato, aconteceram. Então Deus, ele é fiel. Ele é fiel e ele traz a confirmação. E principalmente para aquele que quer viver o que a Bíblia está te ensinando. E vive na prática e vive as experiências daquilo que a Bíblia, daquilo que Deus está te ensinando através da Bíblia. Inclusive a Bíblia, os livros de Gênesis e Apocalipse. Houve um espaço nessas escritas de 1.600 anos aproximadamente. E quando você pega um livro, por exemplo, Isaías, no Antigo Testamento, Isaías, ele traz a profecia de Cristo, da vinda de Cristo e o que aconteceria com Cristo, da crucificação. E a missão, o porquê da cruz de Cristo. E depois de muitos anos, vem os evangelhos de Cristo, os 4. E vem as epístolas de Paulo no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele afirma e confirma o Antigo Testamento, que foram escritos em tempos muito distantes, diferentes. Então, como pode isso? Mas, eu não acreditava. Até que, por uma situação, pela dor, eu quis conhecer mais Jesus, porque Jesus me acolheu nessa dor. E as palavras inspiradas por Cristo foram permeadas em mim e como um bálsamo, um refrigério. E eu comecei a viver experiências lindas. E eu comecei realmente a me render à Bíblia, querendo conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, para que realmente eu tirasse minhas próprias conclusões. Então foi onde eu comecei a estudar muito. Eu não sou uma pessoa que acaba se prendendo a detalhes de nomes, datas, enfim, de decorar, mas a essência do ensino. A essência do ensino. Então, e o Espírito Santo, ele é tão extraordinário, porque realmente a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que ela é viva e eficaz, e ela é viva em todos os tempos, pode passar o tempo que for. E existe poder nessa palavra. Então, o Espírito Santo, ele se encarrega de trazer à sua memória, quando você está vivendo algo, ele traz à memória passagens da Bíblia e você vai e vive aquilo e aí você entende o que está querendo realmente dizer aquilo. Então você tem experiências sempre na sua vida com a palavra de Deus, ok? E eu vivi, então primeiro eu decidi conhecer a Bíblia para depois realmente
no decorrer que eu fiquei buscando conhecer, eu fui já vivendo as experiências e eu acredito. Porque eu vivi essas experiências. E assim, em outros contextos, né? Nós precisamos primeiro conhecer para acreditar, ok? Buscar a informação. Respeite a história de vida do outro, ou seja, honre e respeite cada história. Antes de você começar a julgar o outro, sem antes buscar essa informação, as versões da história, você precisa honrar e respeitar a história de cada um. Antes de você julgar por atitudes, comportamento, primeiro procure conhecer a história de cada um, dessa pessoa. E independente da história, nós precisamos respeitar a história de cada um. Tenha empatia. Coloque-se no lugar do outro para que possa perceber a maneira como ele vê o mundo. Entende que uma coisa vai levando a outra. Para que a gente possa ter essa visão das 3 afirmações anteriores, tudo isso requer a empatia. Requer a empatia. Lembre-se, as pessoas não são perfeitas. Elas estão no caminho de um processo evolutivo. Nós estamos no caminho de um processo evolutivo. Agora, nesse caminho, cada um de nós tem o livre arbítrio. Você escolhe que caminho você decide escolher. Ou o caminho do aclive, lembra? Ou o caminho do declínio do declive. Então, se você escolhe o caminho do aclive, você está escolhendo viver a necessidade humana de crescimento, de evolução. Nós nascemos para viver esse processo de evolução, onde muitas vezes, em muitas etapas, nós desconstruímos em partes da nossa visão e construímos uma nova visão. E a gente vê que é bom e que é real, porque surte efeito na nossa vida. E que realmente era isso que a gente precisava, ok? Nós somos seres sensíveis, somos seres espirituais. Lembra o que é espiritualidade? A espiritualidade é a sensibilidade. A sensibilidade à natureza, a sensibilidade ao próximo, a sensibilidade ao divino, a Deus. Ok? Somos seres espirituais. O seu tempo é diferente do tempo que o outro precisa para realizar determinado feito. Então, o seu tempo é diferente do tempo do outro. E isso diz muito, isso tem muito a ver com o temperamento, a personalidade de cada um. Então, quem é um fleumático, tem um temperamento predominante fleumático, o tempo dele é diferente de quem é um colérico ou um sanguíneo. É diferente. Então nós precisamos ter a paciência, a tolerância, entender que o tempo do outro é diferente do nosso tempo. Se você é mais rápido, mais dinâmico, mais ativo, você precisa entender que de repente o outro, ele precisa executar as atividades com mais calma. E ele não suporta executar sob pressão, que acelere ele, porque provavelmente é detalhista. Tem um resultado? Tem um resultado maravilhoso, com excelência, porque também é detalhista, ok? Também, quem não é detalhista não quer dizer que não possa fazer com excelência. Mas quem é mais detalhista, claro que com certeza vai sair com mais perfeição, ok? Mantenha-se muito bem informado, já falamos sobre isso. Você se mantém informado?
Você não precisa saber sobre tudo, você não precisa ser uma enciclopédia, mas estar atualizado, buscar informações e principalmente naquilo que você faz, aquilo que você trabalha, a sua profissão, buscar um conhecimento técnico associado com a intuição, com a sensibilidade, a sua vocação, o seu dom, talento. Então, isso é aperfeiçoamento, aprimoramento. Esteja atento às possibilidades de adquirir conhecimento. Esteja atento às possibilidades. Não se feche. Não feche a sua mente. Abra sua mente para o novo. Porque geralmente o novo ele é desconhecido. Abra sua mente. Encare esse desafio para conhecer o novo, novos conhecimentos. Ok? Seja sempre criativo. Isso abre a sua capacidade de criatividade. Todos nós somos criativos. E naquilo que você tem o dom, talento, você se torna muito mais criativo. Você sabia que a empatia, viver o nosso lado altruísta, nos torna mais criativos? Porque nós estamos em contato, numa conexão muito mais profunda com a nossa essência, com os dons, com os talentos. Então, isso desperta, acessa e explora. E a criatividade vem, as ideias vêm. Ouse fazer diferente. Ouse agir e pensar diferente. Como você está em relação a isso? Você está ousando em fazer diferente? Em agir e pensar diferente? Ou você está com uma mente fixa, uma mente rígida, engessada, e isso está te paralisando? E você está se prejudicando, porque se você está vivendo isso, você não está feliz. Você não está feliz. Ok? Trace novas metas, busque novos objetivos, mantenha o equilíbrio emocional e esteja aberto às coisas novas. Como eu falei, novos aprendizados, mudanças, né? Então, querido, eu vou dividir aqui em 2 conteúdos para não. Eu finalizo aqui e para você entender, e eu vou dar continuidade nesse conteúdo no próximo vídeo, como viver a necessidade da contribuição ajuda a desconstruir muitas vertentes da nossa visão. E inclusive sobre a empatia. Nós passamos a viver quando nós nos dispomos a nos doar. E existem vários tipos, né? Várias maneiras, na verdade, de nos doarmos. Você trabalha essa empatia porque nós somos biologicamente programados para a empatia. Então você vive a integralização de 3 empatias, que é a empatia cognitiva, a empatia afetiva emocional e a empatia solidária, onde você fica sensível ao outro e você sente a dor do outro e você se move às necessidades do outro, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira convicta, onde muitas vezes você decide assumir o risco e você mede, de repente, os prejuízos. Então, o verdadeiro altruísmo, ele não é impulsionado por carências. E para que você viva a necessidade da significância de uma maneira negativa, que é a necessidade de ser reconhecido,
ou acreditar que quanto mais você faz, quanto mais você se doa, você contribui, você se torna merecedor de receber da vida, de receber de Deus. Servir o reino de Deus não é assim. Servir o reino de Deus é motivado pela fé em Cristo, em quem Cristo é. Decidir amar quando você se dispõe na direção do outro. Você está decidindo amar o outro. E de uma maneira desprendida, sem esperar receber em troca. Então, quando você começa a viver esse universo, você vai perceber que a sua visão vai começar a mudar muito em muitos aspectos. Por isso que eu trouxe essas afirmações para você. Porque tudo isso, você está construindo o seu legado. E em vida, você já está deixando um legado. Porque você já está sendo exemplo para as pessoas. E ensinando para as pessoas a maneira como você é, a maneira como você pensa e o que você realmente executa na prática, aquilo que você pensa, a sua visão. Através das suas ações, do seu comportamento, através das suas palavras, através da sua maneira de viver, o seu estilo de vida. Então as pessoas vão fazendo leitura sobre você e você vai ensinando as pessoas e você já está contribuindo na vida das pessoas. Por isso que para Deus o mais importante da tríade do ser, fazer e ter é o ser. Porque é através do ser nós fazemos e temos, que é uma consequência. Então entende a importância de atendermos essa necessidade natural que nós temos, que é a necessidade de contribuição, que é a necessidade de altruísmo. Então, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira com essa visão e aguarde a segunda parte desse conteúdo, onde eu vou falar sobre, dando continuidade, eu vou falar sobre os 4 ciclos da roda da prosperidade e da abundância. O dar e receber. Onde você vai declarar, onde você vai solicitar o que você está declarando, você vai arriscar e você vai agradecer. E você também, existem 4 pontos que você vai se enxergar em um desses pontos em relação à sua visão, em como você vive, o que você pensa, as suas crenças, o que você acredita, ok? Então eu me despeço aqui de uma forma muito, os conteúdos de uma maneira muito informal, muito autêntico, muito natural. E até a próxima. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e Jesus te ama.